Olá, tudo bem? Boas-vindas de volta ao Prosa Acadêmica, num formato um pouco diferente daquele que você está acostumado, mas para garantir a segurança e o bem-estar dos nossos entrevistados e também da nossa equipe, nós adaptamos o nosso formato para manter o compromisso de deixar você sempre atualizado dos temas mais importantes. E, como não poderia deixar de ser, nesse programa nós vamos falar sobre racismo. Será que existe ainda racismo no Brasil? O que é que significa o movimento Black Lives Matter? É sobre isso que nós vamos conversar com os nossos entrevistados. Vamos receber a Júnia Queiroga, ela que é representante auxiliar do Fundo de População da ONU, tem uma longa trajetória profissional nas áreas de políticas públicas. E vamos receber também o professor Saulo Pequeno, ele que é antropólogo e doutor em educação e professor da nossa casa. Não sai daí que o programa está imperdível. Júnia, professor Saulo, muito obrigada por estarem conosco, né? Abrindo suas casas, suas intimidades para a gente conversar sobre um tema que é absolutamente importante, né? Eu acredito que é muito relevante e que é um tema que tomou muito destaque nacionalmente e localmente, internacionalmente também. E aí eu queria perguntar para vocês, Júnia, existe racismo no Brasil? O Brasil é um país racista ou isso é uma coisa que ficou há 500 anos atrás? Quem dera. Boa tarde, Juliana. Obrigada pelo convite. Boa tarde, professor Saulo. É um prazer. Em nome do Fundo de População da ONU, eu agradeço a oportunidade do debate. E não, Juliana, não ficou 500 anos atrás. E, na verdade, está até bastante enraizado, né, na nossa sociedade. O Brasil é um país racista e a gente tem evidências disso todos os dias, com os mais diversos indicadores sociais, econômicos, no nosso linguajar, nas nossas vivências, nas nossas políticas, ou na ausência de... se a gente, né, assim, pensando em dados populacionais ou sociodemográficos, mais especificamente falando, a gente pode mencionar, por exemplo, a desigualdade salarial, desigualdade no mercado de trabalho, né, assim, pessoas com a mesma escolaridade, fato que, aliás, também atinge as mulheres, né, mulheres ganham menos que homens, e pessoas pretas ou pardas ganham menos que pessoas de outros grupos étnico-raciais. Essa é uma evidência muito clara, né, assim, muito inquestionável, né, a ausência de outros contrastes, né, mantidas as mesmas condições, simplesmente o fato da raça, né, ser preta ou parda, leva a uma discriminação no mercado de trabalho. E assim poderíamos listar um conjunto de indicadores, talvez a gente discuta alguns deles aqui nessa tarde. Saulo, fala um pouco sobre tua experiência, as suas pesquisas também nessa área. Você acredita que o Brasil, você percebe isso no seu dia a dia e nas suas pesquisas? O Brasil é um país racista? Certo. Também gostaria de agradecer a oportunidade de participar, cumprimentar as duas. Bom, eu concordo com a Júnia de que o racismo, ele faz parte do Brasil, mas eu até diria também que o racismo, ele estrutura o Brasil. Todas as feridas históricas que foram abertas a partir do Atlântico Negro, da escravização das populações africanas e seus descendentes aqui no Brasil, ainda são feridas abertas, que são muito explícitas quando a gente vê a constituição histórica da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, por exemplo, a população negra que era escravizada, que ficava colocada para fazer serviços braçais, manuais, pesados, cuja morte não chocava, não importava, continua com as mesmas características, acompanhando as transformações sociais. Se nós conquistamos o fim da escravidão, a população negra continua ocupando os postos de trabalho mais pesado, com a remuneração indigna, com situações de direitos sociais muito mais fragilizados, muito mais precários, com dificuldade a elementos básicos da civilização, como educação, saneamento, e são principais vítimas de todos os tipos de violência, desde violências de foro mais íntimo e pessoal, como receber um ato de racismo face a face,
como também as outras estatísticas comprovam, como a mortalidade da juventude negra, a violência obstetrícia sobre a mulher negra e assim por diante. Então, tanto o mundo é racializado, quanto todas as fundações que configuram a cultura, a sociedade, a economia brasileira também são racializadas e racistas. Nos trabalhos acadêmicos que eu venho realizando, eu venho estudando, por exemplo, os direitos culturais, as formas com que a população negra produz cultura, vive cultura, e a forma com que a sua cultura frequentemente é roubada, subalternizada por lugares de privilégio brancos, e, na verdade, o corpo legislativo, cultural, o senso do que faz parte do patrimônio comum do Brasil e daquilo que faz parte de um determinado nicho é desigual entre a população branca e entre a população negra, na verdade até entre a população não branca, porque no Brasil é tão complexa a situação que quando a gente fala de critérios étnicos e étnico-raciais, a gente tem que fazer considerações inclusive sobre a população negra, que integra 52% da nossa população. A gente tem que qualificar também a existência da categoria pardo, que são pessoas que não se identificam como negras, mas também não brancas, mas socialmente são tratadas como pessoas de cor, e ainda temos as populações indígenas. Então, temos um tecido complexo, uma formação complexa, e que justamente esses lugares turvos são utilizados como subterfúgio para esconder ou mascarar as práticas racistas. Saulo, você falou uma coisa bem interessante aí, e é um tema que também tem se discutido atualmente, que é a questão do colorismo, né? Então, as pessoas negras, pretas, de pele mais clara, me parecem que sofrem menos preconceitos, ou pelo menos vivenciam esses preconceitos de forma diferente daquelas pessoas que têm a pele mais escura. Dentro dos recortes, Júnior, de densidade demográfica e de análise dessas características que evidenciam o racismo, isso é presente? Você consegue enxergar esse movimento? Sim, sim. Tem estudos clássicos, né, dos professores Nelson do Vale Silva e Carlos Ratzenbalg, que demonstram isso, né? No Brasil, a falta de dinheiro empretece, é uma expressão de um dos textos, para dizer que quanto mais negra, né, assim, se a gente está falando da população preta, tanto os indicadores de pobreza e desigualdade, como todos os indicadores socioeconômicos e sociodemográficos que o cercam e circundam, passando, né, nas mais diversas esferas, laboral, previdenciária, saúde, assistência social, enfim, todo o sistema de garantia de direitos, ele é mais precariamente instaurado para as pessoas pretas. E aí a gente faz, sim, né, essa transição aí na escala de cores, né, então por isso essa expressão, né, a falta de dinheiro empretece, porque quanto mais preta é a pessoa, mais pobre ela também é. Mais pobre em direitos, inclusive, mais pobre no exercício da cidadania, e lamentavelmente, revelando a maior pobreza da sociedade nesse sentido da crueldade do racismo, né? Quanto mais cruel, quanto mais preta é a população, mais cruelmente é aplicado o racismo e os mais diferentes artifícios, e são muitos, aplicados pelo racismo. Saulo, eu vejo muitas pessoas falando sobre esse tema e opinando de diversas formas, né? Eu acho que a gente tem vivido um momento de opinião, acho que todo mundo está querendo ter opinião sobre todas as coisas. E aí, sempre que se fala sobre esse tema, sobre cotas ou alguma coisa que transita nesses temas que gravitam em torno do racismo, as pessoas falam, mas eu acho. Qual a importância de ter evidência científica para poder falar sobre esse assunto com propriedade? É uma questão fundamental, porque a somatória de opiniões que não são qualificadas pela experiência histórica da formação da população brasileira, elas vão pegar fenômenos isolados e tratar esses fenômenos isolados como justificativa para não perceber o racismo como um fenômeno constituinte de toda a formação brasileira. Então, por exemplo, logo nos primeiros anos do período colonial, o primeiro navio negreiro que chegou aqui no Brasil foi na década de 1530, pouquíssimo tempo depois da chegada da invasão portuguesa aqui nessas terras. Desde então, a teoria racial que predominava
era que a população negra sequer possuía qualquer tipo de direitos ou respeito. E assim predominou esse tipo de mentalidade durante séculos aqui na história do Brasil. Logo depois a gente tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da eugenia, que era a tentativa de branqueamento da população. Ou seja, se antes havia uma divisão clara entre as pessoas brancas e não brancas, as não brancas sendo as escravas e que não tinham garantia de nenhum direito, sequer o direito à própria vida, quando a gente passa para uma organização baseada na eugenia, a gente passa a ter uma gradação em que a pretensa mistura de raças tenderia ao branqueamento da população e, assim, uma melhora na configuração social, justamente porque perderiam os traços físicos e culturais e identitários negros e melhoraria porque chegaria nos traços físicos, culturais e identitários brancos. Logo depois, a gente tem também a chegada quase em concomitância de uma teoria que é a chamada teoria da democracia racial, em que tenta colocar em equilíbrio as contribuições dadas pela população branca, pela população negra e pela população indígena, como se vivêssemos em uma sociedade completamente harmônica. Então, esses três tipos de mentalidade não encerraram. Quando surge um, ela não interrompe a outra, elas passam a caminhar praticamente em paralelo, sendo que existem grupos sociais que ainda acreditam em cada uma dessas correntes. E aí, quando a gente vai analisar a questão do colorismo, da forma como as pessoas não assumem as suas identidades negras ou as suas identidades pardas, é justamente porque são condicionadas a acreditar numa dessas teorias. Talvez a que esteja mais em evidência hoje seja a teoria da democracia racial, em que as pessoas acreditam que elas podem se colocar como pardas e aí não vão ter os estigmas da população negra e conseguem justificar para si mesmos não terem os privilégios da população branca. Todos esses são mecanismos para tentar marcar na subjetividade das pessoas, nas relações sociais, para tentar marcar o esconderijo do racismo, disfarçar o racismo. Só que o que é importante quando a gente vê a análise dessas correntes e como essas coisas se configuram? Que não existe uma única forma de ser uma pessoa negra, não existe uma forma de negritude. Porque se a gente for pensar, desde as comunidades tradicionais, desde os povos de terreiro, as populações que são em comunidades quilombolas, a juventude negra nas periferias, existem diferentes sotaques, diferentes cores, diferentes tradições e matrizes africanas. E a gente consegue perceber que essa gradação, pelo menos a nível identitário, cultural, a parte positivada da negritude, ela não tem que ter uma resposta única. E aí a gente pode perceber diferentes formas de ser negro, de ser uma pessoa negra, independente da gradação fenotípica, porque a única parte fenotípica que importa, na verdade, é que as pessoas brancas possuem determinado privilégio e as não brancas possuem cada vez menos privilégios. Isso seria uma forma de organizar a população negra politicamente para se unir, reivindicando seus direitos, ações antirracistas, que é muito melhor do que uma desmobilização, quando essas teorias raciais que eu falava agora há pouco tentam desmobilizar politicamente e mascarar o racismo. Júnia, eu queria que você falasse um pouco sobre um tema que eu acho que é bastante polêmico, né? Sempre gera muitas inquietações. Eu acho que você tem uma vivência dentro das políticas públicas, mas também um conhecimento dos recortes demográficos, e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do sistema de cotas, especificamente para a população negra. É importante, de fato? É representativo? Depois queria também ouvir tua opinião, Saulo. Sem dúvida. É importante porque a gente percebe que, se a gente falar, né, você mencionou aí a trajetória em políticas públicas, então, se a gente for pensar um dos grandes instrumentos de políticas públicas, né, que a gente tem hoje, se beneficiam, na verdade, da ferramenta do Cadastro Único de programas do governo federal, né, o CAD único chamado. Se você olhar para esse cadastro de pessoas pobres, um grande cadastro de pessoas pobres, né, que abrange 1/4 da população brasileira, é um cadastro enorme de famílias, pobres ou extremamente pobres, maiormente negras, né? Não por acaso, já falamos isso aqui. Então,
nesse elemento disruptivo que o racismo tem, né, de concentrar a população preta e parda nos lugares mais subalternizados da sociedade, que são a pobreza, a falta de acesso à educação, a desvalorização de sua cultura, a falta de acesso a serviços de qualidade, a serviços e a qualidade de serviços em saúde e os mais diversos, né? Segurança pública, inclusive. Então, quer dizer, se a gente parte do princípio de que todos somos iguais na partida, né, você discutiria, então não precisa de cotas, mas não somos iguais na partida, não estamos no mesmo ponto de partida. Tentar falsear isso é contraproducente na perspectiva, né, de políticas públicas, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico de um país, custa caro, inclusive, para um país, não é sequer muito estratégico, porque, ora, o que é melhor para um país, para geração de renda, se não termos uma população, né, que possa produzir cada vez mais, que possa produzir, oferir bons ganhos por seu trabalho, que possa contribuir né, com impostos ou com quaisquer outras perspectivas, né, econômicas mesmo. Então, custa caro, não é estratégico, portanto, economicamente, socialmente é cruel, e não é transformador, na verdade, você não apostar nas cotas, né? Nas cotas e analogamente em outras políticas de ações afirmativas. Por quê? Porque se você consegue ir transformando essa realidade, e é um esforço de formiguinha, porque sequer não são 5 anos de cota racial que transformam 500, né? Então, por isso que eu digo, é um esforço de formiguinha. Então, ser transformador nesse sentido seria aderir a esse conjunto de políticas de ações afirmativas, a cota, e pensando, né, a gente está numa prosa acadêmica, então a cota em universidades é apenas um dos vários exemplos de ações afirmativas que a gente poderia ter, que a gente pode discutir, que a gente deve discutir, mas, na verdade, a gente deveria discutir uma associação dessas estratégias, porque eu também posso, né, polemizar e problematizar, dizendo assim, ok, eu coloco uma estratégia de cotas e lanço, né, coloco pessoas numa outra posição no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho também é excludente. Então, quer dizer, os desafios continuam, né, eles prosseguem, né, na vida, na sociedade, nessa estrutura. Por isso que o professor colocou, e está muito adequado, né, assim, o racismo, ele tem estruturado a nossa sociedade. Utilizar meios, estratégias e alternativas com evidências, né, que existe evidência de que é resolutivo, de que é transformador. Para furar esse bloqueio, na verdade, isso é estratégico, isso não deveria ser de forma alguma polêmico. Exato, eu vou concordar com a Júnia, inclusive, pelo fato de que a grande parte da população em situação de vulnerabilidade é a população negra. Então, é complexo fazer políticas públicas, cadastros, rubricas de financiamento e assim por diante, que abarque a complexidade dessa população. E toda vez que for montada uma estrutura burocrática, política, uma agenda de governo, uma agenda de Estado que atenda às complexidades dessa população, vai ser uma gestão mais preparada para atender a todos os outros casos que tendem a ser menos complexos. A sociedade como um todo ganha. E acerca das ações afirmativas, é um ponto polêmico, porque existe a argumentação muito forte e que é levada em consideração da dúvida se a gente deveria fazer ações afirmativas de caráter racial ou de caráter econômico, de classes. Bom, eu poderia desenvolver um argumento para tocar nesse assunto da seguinte forma: a vulnerabilidade econômica, ela está sempre no sentido da falta de algum bem ou serviço que representa o mínimo, a dignidade das pessoas. Então, por exemplo, uma situação de pobreza, ela leva a uma baixa nutrição,
a baixas condições de saneamento, uma baixa condição de acesso a serviços de saúde e assim por diante. Então, o que se quer alcançar com uma justiça econômica, com uma justiça de classe, é uma planificação desse tipo de bens e serviços sociais, de direitos sociais fundamentais. Agora, se a gente for comparar essa situação econômica, e eu não estou querendo desvalorizar nada, porque é absurdamente importante isso, com uma situação racial, com uma situação da população negra e outras articulações raciais e étnicas do Brasil, a gente está equiparando também esses conceitos, essas características. Então, a gente falaria também que a população negra, ela só tem características negativas da pobreza e que ela deveria diminuir, ela deveria sair dessa situação negativa. Mas veja bem, quando a gente fala em negritude, na herança africana e afro-brasileira, no contato com as populações indígenas e a cultura que se estabelece na história do Brasil, tanto rural quanto urbana, quanto das comunidades tradicionais, a gente só não está falando somente de um aspecto negativo, por assim dizer, mas também de um aspecto positivo, porque essas populações têm as suas próprias culturas, as suas próprias identidades, as suas referências de comunidade, de religiosidade, de modo de vida, de respeito ao ecossistema. Então, quando a gente fala de cotas raciais, a gente não está só falando de um mecanismo compensatório. A parte compensatória é fundamental e absurdamente significativa, porque são medidas de reparação histórica, que tem também o seu corte de classe, porque a população negra é a população pobre majoritariamente. Mas o que as pessoas que defendem as cotas ou as ações afirmativas pelo perfil econômico podem se atentar ao fato de que não há uma justiça epistêmica, não há a possibilidade epistêmica da população negra de ocupar determinados lugares. Por exemplo, quando a população negra entra nas universidades, o perfil das pesquisas muda, tanto das pesquisas que vão denunciar as fragilidades, quanto daquelas pesquisas que vão evidenciar as potencialidades, as riquezas culturais, as riquezas identitárias. E aí a gente vai colocar no mesmo patamar, ou tender a colocar no mesmo patamar, lutar por isso, para que os pensadores da tradição branca e europeia, por exemplo, sejam tratados de forma igual, justa, com aqueles pensadores negras e negros da história do Brasil, da história da diáspora, das mestras e mestres de saberes tradicionais, daquelas pessoas que são articuladoras e articuladores comunitários em toda a experiência do Atlântico, desde o continente africano até todo o continente das Américas e outros lugares do mundo. Então, a gente está falando não só nesse aspecto compensatório, mas na parte positiva, propositiva de uma medida dessa, que é de fazer uma justiça não só nas condições sociais e econômicas, mas também na condição cultural, política, simbólica, de representatividade e de evidência de que a população negra não é subalterna, não é subalternizada, pelo contrário, tem maravilhosas riquezas que podem ajudar a conduzir a nossa sociedade para lugares de grande potência e de grande possibilidade. Recentemente, a gente viu as hashtags e as redes sociais se manifestarem aí com o movimento Black Lives Matter, em razão do assassinato do cidadão norte-americano, né, o George Floyd. E eu queria saber o que é que vocês pensam a respeito desse movimento e por que vocês acham que ele no Brasil trouxe tanta comoção social se a gente tem fatos como esses que se repetem aqui todos os dias. Eu acho que chama a atenção e que levantou essa quantidade de indignações nos Estados Unidos e ao redor do mundo, porque foi uma brutalidade filmada e muito evidente, né? Então, por exemplo, eu vi veículos de imprensa falando sobre a morte do George Floyd. O George Floyd não morreu. O George Floyd foi torturado por asfixia durante 8 minutos e mais alguns segundos, e a tortura por asfixia resultou no seu assassinato. E tudo isso filmado. Então, é muito chocante, impactante. É aquilo que tira a gente do nosso... até da nossa resiliência comum do dia a dia, deixa todo mundo chocado. Nos Estados Unidos, o Black Lives Matter ele tem uma pauta, uma agenda política específica. Quando ganha uma dimensão, é claro que vai tocar em vários temas, mas a pauta específica que o movimento vai tratar
é sobre a brutalidade policial, sobre a revisão das forças policiais nos Estados Unidos. Inclusive, praticamente uma das conquistas do movimento lá naquela cidade, as forças policiais vão ser reestruturadas para ter um acompanhamento mais baseado no policiamento comunitário, no policiamento proativo em relação com as características da sociedade e treinamentos para lidar com a questão racial. Quando o movimento toma repercussão ao redor do mundo, essa pauta que é específica, ela acaba se diluindo em outras pautas, o que é normal, porque, inclusive, os problemas raciais dos Estados Unidos são muitos e ao redor do mundo eles também se multiplicam de acordo com as características de cada região, de cada país. O que é necessário a gente notar é que quando um movimento surge, mas não toma necessariamente uma agenda, uma pauta, ele acaba perdendo força em um determinado tempo, ele tem um caimento. Então, na medida que ele é importantíssimo, como a Júnia acabou de colocar, para levantar consciência, para que isso seja debatido publicamente, logo depois disso, os mecanismos do racismo vão tentar acomodar e arrefecer esse debate, justamente porque ele se tornou somente um debate. Ou seja, como um fenômeno global, e aqui no Brasil, o que acontece? Esse movimento não conseguiu alcançar, acessar as pautas colocadas pelo movimento negro, as campanhas em defesa dos direitos da população negra e também dos órgãos que têm políticas voltadas nesse sentido, como mesmo a ONU. Então, a forma de adesão política lá e cá é muito diferente. Isso é necessário que isso levante o debate sobre até que ponto a nossa sociedade conhece e está preparada para se articular com as pautas que estão em curso do movimento negro. Algumas dessas pautas a gente já falou aqui, já mencionou. A pauta de cotas é uma pauta do movimento negro. A pauta de direitos trabalhistas das mulheres negras é do movimento negro. Dos direitos de natalidade e de obstetrícia é uma pauta das mulheres negras. E aí, até que ponto vem um movimento e ele é tendenciado, influenciado por propagadores na mídia, mas ele encontra essas barreiras para chegar naquilo que é dado pelos protagonistas da realidade brasileira, que são os homens e as mulheres negras em suas reivindicações. É necessário que a gente levante esse debate, de que forma que essas reivindicações não estão sendo visibilizadas, e mesmo quando a gente tem uma comoção internacional, não estamos conseguindo uma capacidade de adesão para esses movimentos. E é claro que não podemos ser ingênuos e se perguntar o porquê que isso está acontecendo. São as estruturas racistas da nossa sociedade, mais uma vez. E temos que combater, ser antirracistas para visibilizar essas pautas. Bom, gente, vamos chegando ao fim do nosso programa. Eu acho que a gente tocou em pontos importantes, mas eu acredito que a partir desse nós teremos outras pautas muito relevantes para abordar. Eu agradeço muito a disposição de vocês, abro aí o espaço final para que vocês possam fazer as suas últimas colocações e deixar o seu recado para quem está nos assistindo. Júnia? Juliana, bom, primeiro, novamente agradecer aí a oportunidade desse debate e chamar a atenção para a necessidade de mais e mais debates como esse nos mais diferentes fóruns, exatamente porque é preciso evidenciar o racismo, falar sobre ele, discutir e tentar desvendar suas artimanhas, né? Nessa perspectiva, realmente agradeço, em nome do Fundo de População, agradeço ao professor Saulo, e é isso, contem conosco. Eu também gostaria de agradecer a Júnia pela participação, pelo debate enriquecedor, por colocar em evidência as políticas que apoiam a causa negra, as reivindicações da população negra. Agradecer a Juliana pelo convite e por colocar em pauta essa discussão que é muito importante e que é provavelmente uma das mais decisivas para o processo civilizatório sobre essas terras que a gente chama de Brasil. Eu agradeço mais uma vez a disposição de vocês e este episódio do Prosa Acadêmica vai ficando por aqui, mas eu espero você no próximo programa. Até lá!